E então, o primeiro vídeo dessa série aqui nova do canal Comparando Livros, sobre livros infantis. Vamos comparar livros infantis, vamos falar sobre livros infantis. E o propósito dessa série é a gente poder conhecer livros que a gente possa dar de presente para crianças que a gente conhece. O hábito de leitura é uma ótima porta de entrada para a gente conversar com crianças e para trazer o hábito de leitura para crianças desde cedo. Não foi o meu caso, mas eu compro a ideia de que isso é possível. Agora, a forma de fazer é que tem que ser um incentivo assim de dar livros de presente conhecendo as histórias. Dar livros de presente, lembrando que sem cobrar que a criança leia, mas vamos ler junto com as crianças, né? Tá, mais informações sobre essa série, pode assistir o vídeo de abertura que eu vou deixar linkado aqui no box de descrições e vamos conversar. Cada vídeo eu tô pretendendo falar de 3 livros, recomendando, assim, indicando, caso vocês tenham interesse de dar de presente para crianças que vocês conhecem, filhos de vocês ou até outras crianças. O primeiro livrinho é esse aqui, A Máquina de Histórias, do Tom McLaughlin, que vai contar a história de um menino que descobre na casa dele uma máquina de escrever. E quando ele descobre essa relíquia, que é uma máquina de escrever, ele fica super empolgado e ele começa a perceber que ele vai descobrir as letras e começa a usar aquela máquina de escrever para poder ver as letras. Ele fica encantado com aquelas letras e ele já sabe que aquelas letras é possível, por meio delas, formar palavras e contar histórias. Bem, ele não se acha muito bom com as letras e aí vai chegar um determinado momento que a máquina vai pifar, e no momento que a máquina pifa, ele fica desolado. Como assim? Eu não consigo mais criar as minhas histórias. E aí ele vai ter uma lição que ele vai perceber que ele não precisa da máquina para criar histórias. Ele pode criar as histórias utilizando papel, lápis, caneta, outras formas de criar histórias também. Eu simplesmente amo esse livrinho, eu tenho uma relação assim muito legal com ele, porque eu já levei ele para uma aula com adultos. Acredita nisso? Pois é, pelo propósito, assim, de perceber essa diferença de ferramenta, de máquinas e do ser humano, né? Então, assim, não é pelo fato de eu não ter uma máquina, de eu não ter uma ferramenta, que eu não posso praticar determinada atitude ou ter a criatividade para elaborar ou desenvolver alguma coisa. Eu também gosto de dar o exemplo do Dante, que escreveu a Divina Comédia, que não tinha na época prensa, né, nem máquina de escrever, não tinha computador, não tinha nada. E que muitas vezes a gente coloca tanta coisa, eu não escrevi, eu não fiz esse dever porque eu não tinha, sei lá, uma caneta, eu não fiz essa tarefa porque eu não tinha computador. Esse livrinho, eu vejo muito ele também para crianças que estão aprendendo a ler, porque mexe com essa curiosidade com as palavras e dá para perceber que a gente tem um menino aí que também tem dificuldades com as letras, mas ele usa essa coisa de formar palavras com as letras nessa coisa de contar histórias, o que torna talvez a leitura e a escrita um processo que pode ser também divertido. Segundo livro é O Conto de Escola, do Machado de Assis, com a ilustração do Nelson Cruz. O Conto de Escola do Machado de Assis, ele traz assim temas também que dá para ser discutido com adulto. A gente tem aí o tema da corrupção, porque temos um menino que ele tá indo para a escola e ele, primeiro, né, ele não tá com muita vontade de ir para a escola, ele queria ficar brincando, e um dia bonito, um dia de sol, tanta gente brincando e tanta coisa legal para fazer, brinquedos, mas ele vai para a escola e quando chega lá ele tá fazendo a lição de casa, aí o filho do professor faz uma proposta para ele, diz assim: olha, se você fizer a minha lição e você me der, fizer para mim e me der para eu apresentar como se eu fizesse a lição, eu vou te dar uma moeda bem assim valiosa, né, de dinheiro mesmo. E ele fica na maior tentação para ver se ele vai aceitar ou não vai aceitar
fazer a lição de casa pro coleguinha. Já fica bem óbvio a lição aqui, né? O propósito de conversa aqui. Eu acho que por ser esse texto do Machado de Assis, no caso desse livro aqui, eu já acho que tem que ser talvez aí para criança assim a partir de 8 anos. Tem umas palavrinhas, se prepare, que é bom já ter um dicionário, porque tem algumas palavrinhas que, fora aquelas que a criança vai perguntar, mas tem algumas palavras difíceis que eu fui até pro dicionário, não prejudica a compreensão da história como um todo. Mas assim, eu acho que acho que o primeiro campo, que por isso que eu acho que esse livro é até interessante para adultos também, o primeiro campo, eu acho que de corrupção, que a gente entra em contato na nossa vida e a gente fica tanto falando das questões de Brasília, de políticos, de gente com muito dinheiro e etc. Mas a gente esquece assim que eu não conheço uma pessoa que não passou pela situação de pesca de prova, tanto de dar pesca quanto de pescar, copiar trabalhos. Mas pesca de prova, especialmente, acho que todos já passaram por uma situação. E é aquele primeiro contato que eu acho que a gente tem com a corrupção. Acho que outras situações podem trazer a corrupção para o assunto com a criança, né? Mas eu acho que esse da pesca, acho que é uma coisa com certeza que vai acontecer. De conversar na hora da prova, perguntar para a colega o resultado, copiar a prova da colega, e chega ao ponto tosco, assim, todos são, mas assim, de pegar um dever e um trabalho e dizer que foi seu, né? Então vale aqui uma boa discussão, o conto de escola do Machado de Assis. Bem, aqui a gente vai ter um pouco de poesia com Ode a uma Estrela, do Pablo Neruda. Uma história linda para discutir um tema bem importante para crianças e para adultos também. Tá repetitivo, eu não todos os livros aqui eu acho que vale muito a pena adulto ler também. O tema aqui, vou contar a história, né? A gente tem nosso personagem que vai no arranha-céus alto e tem um momento mais feliz da vida dele. Ele fica lá olhando a lua, aquela contemplação, aquele brilho, aquela luz, e ele diz assim: isso aqui é formidável, é o momento mais feliz da minha vida e eu não quero que acabe nunca, eu vou pegar a lua pra mim. E ele pega a lua pra ele, leva a lua e leva pra casa dele. Ele fica encantado, ele não quer se distanciar daquele momento. A lua fica ali na casa dele brilhando, só que ele, de tanta empolgação com esse momento de felicidade que se estende, ele começa a esquecer de fazer as coisas dele, ele começa a esquecer de pagar contas, ele esquece de trabalhar, ele esquece de fazer o que ele tem que fazer. As pessoas em volta da casa dele começam a olhar aquele brilho, que começa a ver, mas que brilho é esse? O brilho da lua tá aí dentro, e começam a ficar curiosos de saber o que tá acontecendo na casa dele. Ele não sai mais de casa. E aí, quando ele fica percebendo que, poxa, mas todo mundo tá vendo esse brilho, eu vou esconder a lua. Ninguém mais vai ter acesso ao brilho da lua, somente eu vou ter acesso ao brilho da lua. Não se sente bem. Ele percebe que não adianta o brilho da lua, não adianta, não dá certo essa coisa da lua ficar no apartamento dele, até que ele toma a decisão final de liberar a lua. A lua vai de volta, só que ele libera a lua no rio, ele não consegue mais liberar a lua pro céu. E tudo isso com textos de Pablo Neruda, esse já com um pezinho na poesia, e muito lindo, gente, para tratar de coisas que a gente não pode ter. Olha que maravilha, coisas que a gente não pode pegar pra gente. A gente não pode pegar uma flor pra gente. A gente não pode pegar uma plantinha que tá lá na natureza pra levar pra gente, pra nossa casa. Você pode conversar com a criança que for ler aqui, que ainda que a gente tenha um momento de felicidade muito, muito extrema perto de algum objeto, não significa que a gente tem que ter a posse daquele objeto. Às vezes aquele objeto é um objeto da natureza, é um objeto de algum lugar que tá ali para as outras pessoas poderem ter o mesmo momento feliz que você e a criancinha que você vai dar
estiveram no momento que vocês viram aquele objeto. Coisas que são feitas para contemplar e não para a gente se apropriar. Quando eu fui passar férias numa região aqui no interior da Bahia que se chama Lençóis, é uma região que tem muitos passeios na natureza, cachoeiras, e tem os passeios de gruta, e é uma região que precisa ser preservada, e as pessoas que tomam conta daquele lugar têm uma fiscalização, um cuidado para organizar a visita para que a gente não destrua os lugares. E eu me lembro que passeando por algumas grutas, né, grutas que a gente entra lá dentro e vê aquelas estalactites, toda aquela parte artística de coisas formadas nas rochas e nas pedras. Eu me lembro do guia falando pra gente o quanto que tinha pessoas que pegavam as coisas dali, aquelas rochas, arrancavam dali para levar para casa, como lembrança da viagem, algo assim, e como que eles tiveram que reorganizar a visita para ter sempre um grupo menor de pessoas, não podia ser muita gente entrando junto na gruta, isso tudo, gente. Então, crianças aí de férias e adultos também, eu acho, viu? Eu acho que talvez precisam conhecer um pouquinho para ver se sensibiliza com a história poética em poesia do Pablo Neruda. Bom, de todos esses livros que eu falei, vocês vão poder encontrar facilmente nas livrarias, com exceção ao terceiro, que é o Ode a uma Estrela, do Pablo Neruda. Esse vocês vão ter que procurar mais em sebos. Os demais têm, sendo que o do Machado de Assis, eles já estão em outra versão, lançado por outra editora, então não sei se as ilustrações são as do Nelson Cruz. Mas acho que até o mais importante é o texto, apesar das ilustrações eu ter gostado dessa edição que eu mostrei para vocês também. E lembrando que eu tenho intenção de sortear, de fazer sorteios durante essa série, e fiquem ligadinhos que os sorteios que forem acontecendo de livros que vocês queiram depois ficar para dar de presente para os filhos de vocês, ou para os sobrinhos, ou para os afilhados, ou para os filhos de amigos, vão poder ser adquiridos aqui pelo canal Comparando Livros. Então fiquem aguardando aí as próximas notícias, e especialmente essa série aí, com o passar do tempo a gente vai poder fazer sorteios aqui também.